Vamos abrir a palavra de Deus num texto de Gálatas 3. Gálatas 3, verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Amigo ouvinte, por que será que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito de Deus, nos diz que a lei nos serviu de pedagogo, ou de guia, ou de aio? Sabemos que aio nada mais é senão um instrutor de crianças. É o mesmo que preceptor ou mentor educacional. Mas uma criança não ficará permanentemente sob a custódia de aio, ou de educador, ou de mentor. Chegará o tempo que a criança vai se tornar adulta. Quer dizer, cresceu e fez-se pessoa adulta. O próprio apóstolo Paulo adiciona no início do 4º capítulo da carta aos Gálatas uma ilustração, a fim de argumentar e provar que o cristão não está debaixo da lei. Ele nos diz que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere do servo, estando sob os cuidados de tutores, até o tempo pré-determinado. Gálatas 4, 1 até 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E vejamos que o direito do filho é obtido pela fé, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. Ou como diz o evangelista João: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. De serem feitos que não eram antes. Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando fazemos uma viagem de trem ou de avião, entramos no transporte utilizando-o como meio de condução de acordo com o fim a que se destina. Não fixaremos na aeronave nossa residência, nem permaneceremos nela, a não ser até o destino de nossa viagem traçado. Por exemplo, Colatina, Belo Horizonte. O meu destino é Belo Horizonte. Chegando ao ponto determinado, necessário se torna abandonar o equipamento. Equipamento esse que nos serviu aquilo que se destinava, isto é, a conduzir-nos. Depois, é claro, evidente, que chegando lá em Belo Horizonte, não vou ficar dentro do trem, vou ter que sair do trem. Assim é o que acontecia conosco. Nós dependíamos, Rafael, de aio, mas agora não. Depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, não precisamos mais de estarmos subordinados a mentor, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que é o mentor por excelência, e que nos libertou da escravidão da lei. Cristo nos libertou da escravidão da lei, fazendo-se maldição por nós. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, sendo justificados gratuitamente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como um sobreaviso, devíamos ouvir o apóstolo em sua veemente declaração: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E tem gente querendo viver debaixo da lei. Só falta cortar a pele que reveste o prepúcio da rolinha no 8º dia de nascimento. Quer dizer, voltar às práticas da circuncisão. Só falta isso. Porque ao mais já existe igreja séria que está invertendo as coisas. Em vez de valorizar a nova aliança, querem voltar às práticas judaizantes. E Paulo taxou os crentes da Galácia de insensatos. Pedro, naquela controvérsia em Jerusalém, conforme registro no livro dos Atos dos Apóstolos,
externou o mesmo princípio com a grave e sensata reprimenda. Agora, pois, que tentais a Deus... Olha que reprimenda, hein? Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles que o foram. Vou dar uma de Vidalim, que gostava de pregar gritando aqui, porque dá vontade de gritar para falar a verdade. Esse povo parece que não entende, parece que a audição não existe mais. Jugo pesado por referir-se à cédula, que nos era contrária, e que foi afinal abolida a fim de que a justificação fosse inteiramente obtida pela fé em Cristo. Pois o justo viverá da fé, e não deve recuar. Hebreus 10, 38. Fazemos troca de um sapato velho, lembrei do Dami agora, porque o outro ficou velho e necessita ser substituído. O mesmo fazemos no que diz respeito à vestimenta. Nós não somos como os bárbaros que usamos a roupa até apodrecer no corpo. Não, eu não sou muito chegado a comprar roupa cara não, mas eu só sei que vai chegando um tempo que vai pulindo e é obrigado a comprar outra camisa, outra calça e tal. Temos o evangelho da paz com que estamos calçados para a nossa viagem, sendo ao mesmo tempo proteção aos perigos do caminho. Só a justiça de Cristo, que tomando nossa roupagem de pecados por haver lançado as consequências à sua conta, colocou à nossa disposição os recursos de sua justiça. Só Ele pode, só a justiça de Cristo, pode ser a nossa cobertura, como vestes nupciais, e sermos considerados integrantes do banquete espiritual, especialmente das festividades das bodas do Cordeiro. Isso aconteceu com o filho pródigo, tomando a melhor vestimenta oferecida pelo pai, assim como o anel, símbolo de um novo concerto, pois que estava perdido e voltou à comunhão de uma nova vida no lar paternal. Lucas 15, 22. As tábuas que formavam o conjunto do tabernáculo no deserto do culto antigo estavam cobertas de ouro. Não se via a fragilidade da madeira em volta, que estava sob a magnífica proteção. As regalias daquele que se tornou a nossa glória são do mesmo modo os vestidos de justiça para os que creem, pelo que, sob o manto desta perfeita proteção salvadora, somos encorajados a chegarmos junto ao trono da sua graça e sermos socorridos no tempo oportuno. Hebreus 4,16. Como diz o profeta, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Quem falou isso? Isaías 61, verso de número 10. Amigo rádio ouvinte, queria que o Ronaldo lá do Mackenzie ouvisse essa verdade. Professor do Mackenzie. A lei, portanto, trazia um fim. Ela teve seu cumprimento, claro. Cristo a cumpriu em todos os seus reclamos reivindicados. E tendo tido seu cumprimento, teve seu fim. Não é da competência cristã o submeter-se à lei pertencente ao velho concerto, ficando-se, por assim dizer, arraigado à velhice da letra, em conformidade com o que já vimos amplamente comentando. O irmão Ramon Jané, amigo aqui, para explicar que a lei que mata é a letra da lei. Porque se nós estivéssemos debaixo da lei, estaríamos todos mortos, porque na lei era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A alma que pecar, essa morrerá. Era assim na lei. Era apedrejado, não tinha mais nenhuma prostituta viva, porque quem cometesse um ato de adultério era apedrejado. Na lei era assim, estava escrito. Tudo passou, ainda bem. E sendo a doutrina da substituição de caráter jurídico, fica de fora das penalidades da lei, todos aqueles que recebem a Cristo como seu substituto, como seu Senhor e Salvador. A lei era Deus exigindo
e castigando. A graça é Deus concedendo e proporcionando tudo de graça. A lei condenava até mesmo os melhores, enquanto a graça vem e salva os piores. Na promulgação da lei, quase 3.000 perderam a vida por causa do maldito bezerro de ouro. E na promulgação da graça, no dia do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, em Jerusalém, no cenáculo, quase 3.000 ganharam a vida depois da mensagem de Pedro. Então é maravilhoso demais esse assunto. Mostrar que, de fato, eu não estou inventando nada, está escrito. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como poderá ser o homem então justificado? A resposta a esta pergunta, como será o homem justificado, já tem sido possivelmente encontrada pelo amado rádio ouvinte. Se nós tivéssemos tido a oportunidade de haver feito ao apóstolo Paulo essa pergunta, eu gostaria de fazer essa pergunta para Paulo, o dia que eu encontrar com ele, a resposta não seria outra, senão aquela que está encerrada na pequena sentença que em referência fez o profeta Abacuque, que o justo virá da fé. Fazer o quê? Ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém. Só houve um que morreu, sim, por meus crimes na cruz, esse sim, foi o único que cumpriu a lei em toda a sua plenitude. Todo aquele que tiver o ensejo de ler a biografia e a conversão de Martinho Lutero, verá que foi esse monge, com esse mesmo versículo que o justo verá da fé, é que fê-lo romper resolutamente com as cadeias preconcebidas e conquistar a vitória plena acerca de si mesmo, e empunhando entusiasticamente as armas da fé, sacudiu o mundo que religiosamente se firmava às sombras dos seus próprios erros doutrinários, preconceitos entenebrecidos no entendimento, fazendo assim o tremeluzir, o farol resplandecente do Evangelho, o sol da justiça que tem como apologética a salvação, 100% de graça, 100% de iniciativa divina. O dom é de graça, Jesus é capaz de satisfazer com dulcíssima paz aqueles que aceitam seu pleno perdão, sem outra esperança de obter salvação. A lei é a nota tônica do Antigo Testamento, assim como o Evangelho é a nota tônica do Novo Testamento, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A lei não é da fé, Gálatas 3,12. O crente é membro do corpo de Cristo, justificado pela fé nele, isto é, em Cristo. Sabemos pela Bíblia Sagrada com abundância de provas de que todos foram salvos, somente foram salvos pela fé, inclusive os santos do Velho Testamento se salvaram pela fé num Cristo que havia de vir, tanto antes como depois da cruz de Cristo. É mentira que os irmãos dispensacionalistas ensinam dois tipos de salvação. Mentira! Sempre entendemos, desde que eu entendo por gente, eu compreendo que a salvação é 100% de graça. Ninguém se salva pelo que faz ou pelo que deixa de fazer, mas pelo que Cristo efetuou por ele no Calvário. Cristo foi à cruz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, esta justificação é pela fé, pela providência do Pai, como caminho único de acesso à graça salvadora, na pessoa do seu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. Como eu gostaria que o mundo entendesse corretamente a graça do nosso Deus, como dizia o irmão Ricardo Keith. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deixemos ainda a palavra com o apóstolo e permitamos que nos confirme mais uma vez o acerto da verdade, isto é, a justificação é pela fé. Justificado mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Romanos 5, 1 e 2. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Gálatas 3, 10. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se.
E a fé já veio, isso sim. Agora não somos mais, não temos que fazer por onde chegar no céu, não, porque ninguém não conseguiu pelo cumprimento da lei, ninguém. Se dependesse de cumprir a lei para chegar no céu, todos estaríamos irremediavelmente no inferno, porque o principal mandamento da lei nós tropeçamos, que é amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. E amor ao próximo é um mandamento que é o mais desobedecido pelo povo de Deus, é esse mandamento maravilhoso, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Portanto, disse Jesus que a salvação é para todo o que crê. Não é eu que estou inventando, não. Todo que crê, seja batizado. Marcos 16:16. Significando que depende unicamente da fé, crer no Senhor Jesus Cristo e confiar nele. Crer nas boas novas de Cristo, como expressou com tanta lucidez. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e convertei-vos, e crede no Evangelho. Até o ladrão da cruz, Dimas, creu e foi salvo. Coitado, se aguardasse a justificação pela lei, estaria no inferno de cabeça para baixo. Mas a salvação é pela graça, simplesmente pura, de Deus que se manifestou, trazendo salvação não apenas a um grupo seleto, mas oferecendo salvação a todos os homens. Salvação não é imposta a ninguém, mas ela é proposta a todo aquele que humildemente reconhece que é pecador, arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.